Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje no destaque a entrevista com Marcelo De Sico, na nossa pauta, o Núcleo de Astronomia Amadora de Petrópolis. 28 de março de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Tá ligado. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e hoje no destaque a entrevista com Marcelo De Sico. Vamos na pauta o Núcleo de Astronomia Amadora Petropolitana. Mas antes de conversar com o Marcelo, lembrando que o programa Ciência em Movimento é o seu programa de entrevista na área de ciência, tecnologia, inovação e educação. E lembrando também, como nós já pautamos na semana passada, divulgando o Fique por Dentro do Laboratório Nacional de Computação Científica, na palestra Bioinformática, como trabalhar com terabytes da vida. A palestrante é a professora Ana Tereza Vasconcelos, pesquisadora do LNCC, e a palestra tratará da relação entre a biologia molecular com a computação. A palestra é agora, dia 29 de março de 2017, às 14 horas, no auditório A do LNCC. Veja maiores informações no site do LNCC e participe. Vai ser uma palestra muito, mas muito legal. E na última terça-feira tivemos aqui a presença de Sérgio Carvalho com a nossa pauta Empreendedorismo Intensivo em Conhecimento na região, na cidade de Três Rios. Foi muito interessante também a entrevista. A gente tem tido uma pauta aqui no programa falando sobre as iniciativas na área empreendedora em ciência, tecnologia e inovação. E aí pautamos aí esse movimento também em Três Rios, que é muito interessante, tem muita empresa na área de tecnologia em Três Rios, e aos poucos a gente vai costurando essa relação de empreendedorismo intensivo e conhecimento no interior do estado. E hoje a nossa pauta é na área de astronomia, Temos tido muita informação recente na linha de astronomia. Tivemos recentemente a descoberta do novo sistema solar, que vai ser pauta da semana que vem aqui do programa. Mas antes da pauta do novo sistema solar, vamos falar sobre o Núcleo de Astronomia Amadora Petropolitana com Marcelo De Sico. Marcelo, obrigado pela presença no programa. Você já esteve aqui com a gente. Antes de falar sobre o Núcleo de Astronomia Amadora, eu queria retomar um pouco. Você esteve aqui com a gente no ano passado, no dia 23 de agosto, onde nós tivemos uma pauta muito legal, muito interessante, que foi justamente a questão da ciência cidadã. E falamos sobre o projeto ESO, Citizen Science, o ESO da Ciência Cidadã. Exatamente. Queria que você retomasse um pouco esse projeto, como é que ele anda, esse projeto se encontra hoje, como é que ele está situado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Márcio. É um prazer estar retornando aqui ao programa. O projeto Exos, ele vai indo muito bem. É um projeto que está sendo construído de uma forma de metodologia didática, com uma metodologia científica. A nossa preocupação é, através de construção de blocos de conhecimento multidisciplinares dentro da área de astronomia e ciência cidadã, a gente está construindo um projeto verdadeiramente, genuinamente, Citizen Science, que é ciência cidadã, voltado ao estudo de dinâmica de meteoros, chuvas e radiantes. Então, o projeto ele começou em 2015, já vai fazer em maio 2 anos. É um projeto que tem tido êxito, não só na sua construção, como também na divulgação dos trabalhos que nós estamos começando a fazer. É um trabalho que está incubado, vamos dizer assim, dentro do Observatório Nacional. Nós estamos com 57 câmeras, indo para 60 câmeras espalhadas no território brasileiro, todas elas padronizadas. Temos hoje cerca de 37 associados, se você contar com as parcerias que seriam as instituições. A gente tem o Observatório Municipal de Campinas, que é o astrônomo Júlio Lobo, que chefia lá. Estamos agora entrando com uma parceria com a Universidade Univap, em São José dos Campos, e algumas outras instituições também que vão começar a entrar no projeto. Esse ano, a gente começa a divulgar os dados em artigos, em trabalhos, em congressos, porque esses 2 anos que passaram foi um ano principalmente de organização e de coleta de dados.
Então, por exemplo, agora em abril eu estou indo para o Uruguai apresentar o nosso primeiro trabalho no Congresso ACM, que é o Congresso de Asteroides, Cometas e Meteoros, que é o Congresso Mundial dos Profissionais da área de planetologia de pequenos corpos. Então, o projeto ainda tem muita coisa boa para fazer e nós estamos agora decolando. Marcelo, como é que essa questão, assim, eu acho muito legal, porque tem muito a ver com o que nós fazemos aqui no programa, que é justamente como é que o cidadão comum participa da ciência e da tecnologia. A gente sempre tem uma sociedade onde se coloca os cientistas assim como se fossem alheios à margem da sociedade, como se estivessem em outro mundo. E aí um projeto como esse, onde a população consegue participar mais do processo Exato. científico, como é que isso está acontecendo dentro do ESOS, como é que isso tem sido construído dentro do projeto? Perfeito, Márcio. A base do projeto, Exos, né, explorando os céus do hemisfério sul, quer dizer isso, né, o Exos, essa nova onda, é a onda do cidadão cientista, né, de você, usando exatamente essa multidisciplinaridade das pessoas, né, você agrega esse conjunto de informação e você faz disto um móvel, né, um móvel para que o seu projeto de ciência ande para frente. Por quê? Porque muita gente não teve oportunidade de ser um cientista, de fazer uma carreira, ou então não se interessou mesmo em ter uma carreira, mas gosta e quer participar, quer sentir aquele gostinho de fazer ciência, de estar contribuindo de uma certa forma para a construção do conhecimento. Então, o projeto Cidadão Cientista é para isto, né? Ele é justamente de você agregar essas pessoas, dar um material acessível, um material mastigado, que seja de fácil entendimento, que não adianta ser complexo, aí você está restringindo, e a partir disto você conseguir dados cientificamente interessantes para um trabalho, um projeto científico. E, Márcio, não é só na astronomia que o cidadão cientista pode atuar. Hoje em dia você tem projetos em meteorologia, principalmente em biologia, você tem projetos na área de física, em que os cientistas estão acordando para essa massa que quer colaborar e que antes não podia. Então, estão sendo construídas, inclusive, ferramentas, né, que auxiliam nesse aspecto. Por exemplo, você vai na internet, você se cadastra e você pode descobrir asteroides nos sites da NASA, nos sites da ESA. O que eles fazem? Eles colocam uma imagem, que é a imagem do céu, e ali você vai trocando a imagem, e se você consegue ver o que a gente chama de blink, né, um piscar, você clica na imagem e aquilo já vai ser retirado, já é uma primeira limpeza. E você fica sendo a pessoa que descobriu aquele blink. Ano passado, você deve ter visto a notícia de estudantes no norte fluminense que descobriram 5 asteroides. Então, isso é um projeto cidadão cientista. É um projeto mundial, é um projeto que envolve colegiais, alunos do colégio, pesquisando asteroides. Então, é assim que a ciência hoje começa a conversar com o público, né? Assim que a gente está se aproximando e os resultados estão sendo extremamente exitosos. Tanto é que hoje a ONU ela tem um departamento exatamente para cuidar disso, que é o departamento Citizen Science, porque é uma onda, é um novo movimento, e como hoje em dia a ciência tem que trabalhar com teradados, né, terabytes, não dá para você tratar tudo. Então a gente vai criando mecanismos em que pessoas que não têm exatamente a formação vão fazendo o primeiro filtro, e aí você consegue avançar. Seria uma forma de você filtrar um pouco os dados. Exatamente. Através de muitas pessoas participando, eles conseguem ter um olhar investigativo. E aí você consegue resultados. E qual é o resultado para a pessoa? É a satisfação de você estar contribuindo para um projeto científico e que vai ser gerado conhecimento e avançar o conhecimento da humanidade. Marcelo, indo para a questão do Núcleo de Astronomia Amadora Petropolitana, é uma forma também de participação científica. Como é que você... Exatamente. Vamos começar. Como é que foi a história do Núcleo de Astronomia Amadora Petropolitana? Como é que começou essa história? Não, claro. Márcio, o núcleo começou também tem mais ou menos 2 anos. Começamos formalmente em julho de 2015. Né?
A ideia foi trazer para a Serra de Petrópolis esse movimento da astronomia amadora, que está sendo muito forte, está renascendo no Brasil por conta da internet, por conta dos produtos estarem com um preço um pouco mais baixo e acessíveis hoje em dia às pessoas, que antigamente era muito caro você comprar um telescópio amador razoável, era complicado importar, hoje em dia é facilitado. Você tem construtores de telescópios no Brasil hoje, então o conhecimento da astronomia amadora avançou. E Petrópolis estava à mercê, eu não via aqui em Petrópolis. Eu vim morar em Petrópolis em 2008 e eu via que estava um pouco apagado o movimento aqui. Você não tinha ninguém formalmente trabalhando com isso. Então eu me reuni com um grupo de pessoas e resolvemos criar esse núcleo, né, para divulgar a astronomia amadora, divulgar a área de astronomia. Fazemos observações periódicas do céu. Nós fazemos reuniões uma vez por mês na Casa de Cultura Cláudio Souza, com o apoio do Museu Imperial, que se não fossem eles, acho que nós não conseguiríamos fazer a nossa divulgação e nosso trabalho como é feito e bem feito hoje. Agradecendo inclusive a Rosane, da Casa de Cultura, que apoiou, que acreditou no projeto e que está indo muito bem. Esse último mês fizemos observações no Rocio, na casa de um senhor muito empolgado, o grupo foi, e aí é o trabalho do núcleo, né? Divulgar astronomia, divulgar informações, e fazemos observações do céu, e com isso as pessoas vão se integrando, vão entendendo o que é um telescópio, vão comprando, e aí a gente está criando esse movimento aqui em Petrópolis. Que tipo de observação vocês fazem normalmente quando vocês se reúnem? Bom, quando nos reunimos, as observações, como é na área amadora, elas têm o fruto de mostrar o céu, mostrar os principais objetos, mostrar o que é um telescópio, como é que se usa, o que é um ocular, o que é uma luneta, o que é um refrator, o que é um telescópio newtoniano, e as pessoas sempre se encantam. Nós tivemos, na última vez, uma reunião de observação antes do Rocio, foi na Praça da Liberdade. Pois é, a gente chegou a divulgar, exatamente. Né? E foi um barato, porque as pessoas passando... O que é isso? Eles estão olhando o céu. Eu nunca vi a Lua, nunca vi um planeta. E fez fila. E se a gente deixasse a madrugada inteira? Ou seja, é um movimento que encanta. Olhar o céu sempre encanta as pessoas. Então é isso que nós estamos fazendo, né? Mostrar o céu, os objetos, informar o que é um planeta, informar o que é uma lua, a diferença entre esses objetos celestes, uma estrela, uma nebulosa. Então esse é o trabalho do núcleo. Você acha que hoje, Marcelo, esse movimento em torno da astronomia é uma possibilidade do homem regressar um pouco à natureza? Porque com as grandes cidades, com a tecnologia, a gente se afastou um pouco da natureza, né? O homem ele se afastou um pouco da natureza, está vendo assim a natureza muito distante. O computador mesmo é um obstáculo entre o homem e a natureza, né? Os instrumentos mesmo já são um obstáculo entre o homem e a natureza. E aí você, nesse movimento aí de astronomia, você acha que é um resgate um pouco do homem com a natureza, estar mais próximo da natureza, saber que ele não está alheio a esse processo todo? Como é que você vê isso? Márcio, é uma questão interessante que você colocou, porque poderia haver uma antítese entre a tecnologia e o contato com a natureza, mas na astronomia nós conseguimos fazer a síntese, né? Do equipamento, hoje em dia, que está sendo de alto conteúdo tecnológico, de fato, você consegue resgatar esse contato com a natureza. Por quê? Primeiro, pelo barateamento. A tecnologia barateou, né? Observação do céu. Claro que hoje em dia você tem um trabalho científico que é feito no laboratório, você não precisa ir hoje em dia no observatório olhar o céu, né? Mas na astronomia amadora, ainda assim, basicamente você precisa montar seu equipamento, apontar para o céu, e você, ao mesmo tempo que você pode até olhar na tela do computador que está captando a imagem, mas você está olhando o céu e vendo onde ele está apontado. Então, esse resgate está havendo, sim, na astronomia amadora, esse contato do céu com as pessoas. E, principalmente, de a gente divulgar e informar o quão importante você não perder o contato
com o céu estrelado, que é uma noção atávica e que a gente está sempre pontuando o quanto é importante você proteger o céu e fazer a iluminação pública adequada, combatendo a poluição luminosa. Marcelo, quando vocês se reúnem para fazer esses encontros do Núcleo de Astronomia Amadora aqui de Petrópolis, a partir desses encontros, sai algum relatório, sai algum estudo, algum encaminhamento? Tem gente que se empolga em fazer astronomia ou astrofísica. Como é que é o resultado disso? Sim, Márcio. Como eu disse, o trabalho do núcleo é recente, são 2 anos apenas, mas já temos alguns frutos, né? Nessa parte, um rapazinho de Petrópolis uma vez nos procurou que ele estava sendo encaminhado para o Observatório do Valongo, que ele ia fazer um curso de astronomia. Uma outra menina do nosso núcleo também, ela ama o espaço e ela também está indo para a área da pesquisa espacial. Pessoas comuns que não entendiam do céu, achavam muito complicado, começaram a frequentar o núcleo, compraram seus telescópios, suas lunetas, aprenderam a mexer em softwares de mapa celeste e foram se integrando nessa comunidade amadora e começando a entender algumas técnicas, a aprender a se desenvolver. Então o núcleo tem tido esse resultado. E fora que nós já começamos a receber alguns convites de fazermos observações em escolas públicas, em escolas privadas em Petrópolis, mas ainda não fizemos, porque ainda estamos nos organizando para isso. Mas é um próximo passo concreto que vai se realizar. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Quer dizer, vocês ainda não chegaram ainda, não tiveram um contato mais direto com as escolas. É uma coisa que vocês estão tentando se organizar para isso. Exatamente. O contato com as escolas é que, primeiro, a gente se organiza, né? E segundo, as pessoas começam a ter o conhecimento que nós existimos. Esse é o fator principal das palestras, para que a gente se faça conhecer, e a gente está integrando, fazendo a gente chama de um núcleo duro do núcleo, né? De pessoas que estão ali batalhando e trabalhando em prol disto. Então, nós já temos contato com algumas escolas, mas é que nós ainda estamos nos preparando para isso. Esse ano talvez a gente já comece a fazer algum movimento nesse sentido, de visitar escolas. É uma questão só de organização. A gente tem tido uma pauta também, a pauta no programa em relação à astronomia é vasta. É enorme. Inclusive, uma das pautas foi o Galileu Mobile. Você tem tido contato com o pessoal do Galileu Mobile? O projeto que vocês querem desenvolver aqui junto às escolas é semelhante ao do Galileu Mobile, que faz uma observação noturna com os professores, com os alunos? Como é que vocês estão pensando em fazer isso aqui? O projeto Galileu Mobile eu conheço, é um projeto que vem do JPL e da NASA. Inclusive, um colega meu, o Vladimir, que trabalha no JPL, ele me parece que estava coordenando esse mobile no Brasil, tem um braço no Observatório do Valongo, mas nós não temos contato ainda. Me parece que o mobile está muito direcionado a mais a cidade do Rio de Janeiro. A gente não teve esse contato ainda, porque é muito trabalho e são poucas pessoas, né? Mas esse trabalho é fantástico. É um trabalho que ele é feito no mundo inteiro para divulgar a astronomia, a ciência espacial, e que vem tendo resultados extremamente exitosos. Marcelo, você é astrônomo, né? Do Observatório do Valongo, né? Especialista em meteoros. E a gente teve recentemente a descoberta do novo sistema planetário, a gente estava até comentando aqui, estamos chegando no final do programa, mas eu queria que você comentasse um pouco aqui com a gente. Qual é o impacto disso na astronomia? A gente vai ter uma pauta na semana que vem, só chamar a atenção que semana que vem a gente vai ter o programa vai ser específico sobre a descoberta do novo sistema planetário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é o impacto disso assim na nossa vida? Bom, Márcio, não sou especialista em exoplanetas, né? Eu vou falar mais em termos de ciência popular, né? Claro, como um astrônomo, um pouco mais focado, né? Nessa questão de exoplanetas. O que a gente está tendo hoje é um movimento que já vem sendo trabalhado há muitos anos, né? Começou nos anos 90, quando os primeiros planetas foram sendo descobertos fora do sistema solar,
em que existia muito ceticismo quanto à existência, inclusive de planetas do tamanho da Terra. Hoje em dia, primeiro, depois foi uma surpresa se entender que são milhões de planetas. E hoje em dia é surpreendente se não descobrirmos um planeta parecido com a gente. Então mudou o enfoque. Então a descoberta do sistema trapista, né, que é uma homenagem aos monges trapistas, né, uma brincadeira, um acrônimo, né? Ele é interessante primeiro porque a estrela é uma anã, ou seja, não é uma estrela parecida com o Sol, né? Não é um modelo padrão, seria um modelo, então não é um modelo padrão que a gente conhece. Segundo, que são vários planetas e alguns deles estão em uma, a gente chama de zona temperada, né? Que é uma zona onde você pode ter a água líquida existente. E terceiro é que se esse sistema, que é um sistema de uma estrela anã, tem tantos planetas que um deles pode ter água, milhões de outros podem existir. Então, as tecnologias, as metodologias estão cada vez mais sofisticadas. Ano que vem vai para o espaço o James Webb. E eu vou afirmar aqui no seu programa que, a partir do James Webb, nós vamos estar assistindo uma nova revolução, uma nova onda na astronomia. Assim como foi o Hubble, será o James Webb. Estaremos perto de, inclusive, detectar características atmosféricas em planetas. Marcelo, está encerrando o programa, eu queria que você desse o site ou o contato do núcleo aqui de Petrópolis. Claro, o nosso núcleo de astronomia amadora Petropolitana, ele se reúne sempre às segundas, às penúltimas quintas-feiras do mês, na Casa de Cultura Cláudio Souza, né, sob o patrocínio do Museu Imperial, sempre a partir das 7h30. O nosso site é um blog, é NAAP, na app. No Face, a pessoa pode curtir Núcleo de Astronomia Amadora Petropolitana. E você também pode entrar no Exos, que é exoss.org. Esse é o projeto científico que nós estávamos conversando, nosso projeto sobre estudo de dinâmica de meteoros. No Facebook também tem Exos, é só botar Exos, EXOSS, no Face, Exos Citizen Science. E a partir disto, você vai ter várias informações, inclusive do núcleo. Obrigado, Marcelo, pela sua entrevista. Estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento, ao vivo todas as terças-feiras e com reprise aos sábados às 22h30. Um forte abraço, até a próxima semana. Tchau. Estamos começando os bastidores do programa Ciência e Movimento. Acabamos de encerrar a entrevista com Marcelo Dessico, com um assunto sobre a nova descoberta do sistema solar TRAPPIST. Falamos também do núcleo de astronomia amadora petropolitana. Marcelo, vamos retomar um pouco aqui a questão do novo sistema solar descoberto. Uma pergunta assim, como é que se descobre, a gente estando aqui na Terra, um sistema planetário a quase 40 anos-luz daqui? São vários métodos que a gente tem hoje em dia para pesquisar. Você tem o método de trânsito, né, que é o principal deles. Você tem outros métodos que também são interessantes. Tem o método que é do balanço gravitacional, que por conta de você ter dois corpos orbitando, a estrela ela vai meio que oscilando e você pega essa oscilação. Mas o principal, e tem outros métodos também, outros métodos que ainda não foram, já foram concebidos, mas ainda não foram testados e validados. Você descobriu um exoplaneta com esses métodos. Basicamente são esses dois, trânsito e o método de empurrão gravitacional. Como é que funciona o método de trânsito? É o método mais fácil. Imagina o eclipse solar. A Lua passa em frente ao Sol, a luminosidade cai. É o mesmo princípio. Você tem a estrela, só que tem que estar no seu mesmo, na sua mesma direção, na sua mesma perspectiva, e aquele planeta, ele vai, como ele está orbitando a estrela, ele vai passar em frente à estrela,
então o brilho dela cai um pouquinho. Mas isso é tão pouquinho que você tem que ter uma instrumentação muito precisa para você pegar uma coisa micrométrica, vamos dizer assim, muito pequenina, assim, uma quedinha de luz. Então aí, vamos dizer que você tem uma reta que é o brilho da estrela, de repente ela cai assim, aí volta. Aí você vai acompanhando, de repente ela, daqui a pouco cai de novo e volta. E isso você nota que é uma coisa periódica. Então já é uma primeira indicação que algo está alterando o brilho. O segundo é o método de, vamos dizer, de balanço gravitacional. No momento que você balança a estrela, ou seja, o Sol ele oscila, mas essa oscilação você não percebe. Porque todos nós gravitamos em torno de um centro um centro gravitacional, né? Nós giramos em torno de um centro de gravidade, inclusive o Sol. Então o centro de gravidade do Sistema Solar está praticamente para dentro do Sol. Mas o Sol ele faz uma oscilação por conta da influência gravitacional dos outros planetas. E a mesma coisa as estrelas, que tem planetas também orbitando. Essa estrelinha ela vai fazer esse movimento, mas é uma oscilação mínima. Mas com os nossos aparelhos hoje, são aparelhos específicos, né, espectrógrafos, né, fotômetros especializados, você consegue detectar esse balançar, que ela vai para frente e vai para trás. E a gente chama isso de desvio para o vermelho e ela vai assim, é como se a assinatura do espectro dela se deslocasse para a direita e voltasse para a esquerda. Aí esse balançar do espectro, você nota que tem alguma coisa que está fazendo a estrela oscilar. Aí tem medições, tem métodos, tem modelos, aí você consegue identificar quais seriam as massas que estariam fazendo essa estrela oscilar. Então, basicamente, esses dois métodos é que estão sendo revolucionados para a gente descobrir essa enormidade de planetas que a gente tem hoje, uma verdadeira zoologia de planetas. Marcelo, uma das coisas que chamou a atenção nesse novo sistema solar é justamente o tamanho da estrela. Queria que você explicasse um pouco isso. O que o tamanho da estrela influencia na descoberta desse sistema solar? O que é de novo aí? Na verdade, a gente tinha no início que se achava que existia um modelo padrão, né? Uma estrela padrão, ter planetas, mas hoje em dia isso está quebrado, né? Isso já não é mais. Hoje em dia você tem exatamente estrelas anãs, que são estrelas bem menores, menores inclusive até que o Sol, né? Que é uma estrela anã mediana, está ainda na sua meia-idade, demora um pouco ainda para o Sol ficar velho. Mas essas estrelas anãs, elas já são estrelas já bem antigas e já tem uma luminosidade menor. Por conta disso, é até mais fácil você identificar exoplanetas se você tem uma estrela muito luminosa, o reflexo do brilho dela atrapalha. Quando você tem uma estrela já menos luminosa, é mais fácil você notar alguma coisa no entorno, né? E aí você, através desses métodos, né, do método do trânsito, do método do puxão gravitacional, você faz estudos e aí vai identificando esses planetas, como aconteceu com o sistema trapista. Foi exatamente isso. De repente, numa anã, você descobriu, são 7 planetas, né? Que foi o modelo de um cientista, se não me engano, americano, que resolveu investigar as estrelas anãs, entende? Ele pensou, bom, vamos investigar as estrelas anãs por conta do pouco brilho dela. Se tem pouco brilho, então vão ter planetas mais próximos. De repente, você vai ter planetas em zonas habitáveis. A gente chama hoje em dia de zona temperada. A gente não fala mais zona habitável, fala zona temperada, que é onde o lugar que você pode ter água líquida. Né? Então esse foi um novo modelo que foi proposto, investigado e está sendo confirmado. Né? Inclusive próximo a Centauri, que também é uma estrela anã, e tem um planetinha lá, bem perto. Acho que a órbita dele é até um pouco menor que a órbita de Mercúrio, que ele gira, acho que até mais rápido. E é uma estrela anã, só que infelizmente nesse você não vai ter vida, porque ele recebe uma alta descarga de raio-x e outras partículas que praticamente imuniza o planeta de qualquer sistema vivo que a gente conhece. Marcelo, última pergunta. Esse novo sistema solar está 39 anos-luz daqui. O que isso quer dizer? A gente vai chegar lá? Eu estava até brincando com um amigo nosso do Clube de Astronomia do Rio de Janeiro, o Carlos, né? Inclusive está esse ano fazendo 40 anos de existência. A gente ajuda, a gente participa.
E a gente estava conversando nesses blogs, né, desses fóruns de discussão, que eu estava questionando essa distância. Mas ele falou exatamente, mas o que adianta? Ele está a 40 anos-luz, 30 anos-luz, mas veja bem, 30 anos-luz é o quintal da nossa casa ainda. Se você pensar que a nossa galáxia tem uma extensão de centenas de anos-luz, tá? De muitos anos-luz de extensão, eu acho que são, no seu eixo menor, acho que são 30 mil anos-luz, não tenho isso de cabeça, né? Quer dizer, é muita coisa. 40 anos-luz não é nada, a gente está no nosso quintal. Aí você tá 40 anos-luz, está no quintal, está na proximidade, e aí, a gente tem tecnologia para ir lá? Hoje não. Mas as tecnologias estão avançando muito rápido, sabe, Márcio? Então eu não me surpreenderia se daqui a 50 anos nós já estivéssemos mandando sondas para lá há um tempo hábil ainda dentro de uma vida humana, de ir e voltar. Por quê? Porque existe uma teoria que chama teoria da minimização dos caminhos. Há 500 anos você demorava 3 meses para atravessar o Atlântico. Em 200 anos você demorava, acho que, 1 mês para atravessar o Atlântico. Em 100 anos você demorava semanas para atravessar o Atlântico. E hoje, se você pegar a tecnologia de ponta, você demora menos de 1 hora para atravessar o Atlântico com um foguete balístico, enfim. Se há 500 anos eu falasse para você, né, fôssemos na época ainda lá em Portugal, de Algarves, que eu estaria daqui a 1 hora lá na Bahia, junto com os índios, você ia dizer que eu era ou feiticeiro ou um louco. Então é a mesma coisa hoje, só que acontece que hoje em dia o conhecimento ele é exponencial. As tecnologias, Márcio, estão avançando, e hoje em dia você tem na NASA um setor, que é o setor de projetos fora do padrão, né? Então eles chamam de projetos, enfim, a fundo perdido, e que você pode achar o projeto mais maluco, mas que pode estar... E estão sendo estudados propulsores, métodos de viagem interestelar, e as coisas não são tão ceticistas ou pessimistas assim. Tem um campo que está se abrindo, com propulsão e novos métodos de atalho em viagens interestelares. Eu não ficaria surpreso em 50 anos a gente estar visitando esses planetas em torno aí de 50 anos-luz, nesse raio. Marcelo, obrigado pela sua entrevista. Prazer, Márcio. Muito obrigado. Obrigado. Bem-vindo pelo convite. Obrigado. Estamos encerrando aqui os bastidores do programa Ciência em Movimento. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Até lá.